Felipe, primeiro eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de poder conversar com você. Sempre é um aprendizado, você sabe disso, ela sabe a minha admiração por você, como pessoa, como profissional, né? Assim, é um grande, eu digo assim, um grande vencedor em toda a sua carreira. E fico muito feliz, assim, por todos os amigos nossos que estão aqui presentes, né, que estão participando conosco dessa nossa live, continuando o projeto. O projeto, o nome dele é O Assunto é Turismo, e é sempre trazendo convidados com muito talento, né, que tem de fato a contribuir com o mercado e com a academia. Então seja muito bem-vindo, viu, Felipe? Muito obrigado mesmo por você esteja aqui conosco, né? E assim, pode dar essas boas-vindas, tudo bem com você? Dê essas boas-vindas a todos Tudo nós. ótimo. Eu que agradeço o convite, Cadu, e vamos aí, vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória de turismo, patrimônio e como é que a gente desenrola essa questão. Ah, que legal. Gente, o Felipe, né, muitos já conhecem ele, mas quem estou pelo meu Instagram, por exemplo, assim, o Felipe, ele é bacharel em turismo, né, pela Facisa, ele é mestre e doutor em turismo e hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí, pelo PPGTH, que é o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria. Fez seu doutorado em sanduíche também pela Universidade de Algarve, que é uma das grandes universidades do Brasil, do mundo, quer dizer, voltado principalmente às questões econômicas também que são, e é uma universidade que tem nos apoiado muito, uma parceria muito grande com a Univale, lá em Portugal. O Felipe, ele é hoje, o Felipe hoje, ele é professor, né, colaborador do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille, aonde também está fazendo o seu pós-doutorado, né, daqui a pouquinho já tem o seu pós-doutorado, muito em breve. E o Felipe tem uma grande contribuição, principalmente na área também acadêmica, em que tem muito diversos artigos publicados em seminários nacionais, internacionais, em periódicos nacionais e internacionais também, com capítulos de livros. Tem experiência relacionada às consultorias, né, já atuou bastante tempo também em consultoria, fazendo trabalho. Ou seja, é um grande profissional que vem a contribuir com um grande tema que nós temos hoje, que é sempre Felipe trazendo coisas muito interessantes para nós, né, em que fala que é turismo mais patrimônio igual depende. Então, isso é muito interessante, até eu fico um pouco curioso para saber também essa própria relação. Mas antes disso, Felipe, nós queríamos era conhecer um pouco mais de você. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco sua trajetória profissional, né, sua trajetória até chegar ao turismo. Como é que ela ocorreu? Conte para a gente, por favor, Felipe, aí. Então, Cadu, tem algumas pessoas que me conhecem mais de perto e que sabem que a história é até engraçada, né? Minha primeira graduação é farmácia bioquímica, né? Então, assim, não tem nada a ver com turismo. Trabalhei na área de saúde 12 anos, mas eu sempre fui muito ligado ao setor de eventos. Então, essa coisa de trabalhar com eventos, de trabalhar com festas de todos os tipos, que me levou à graduação em turismo. E aí eu fui fazer a graduação em turismo, me encantei pela área acadêmica e isso se desdobrou, né? Comecei trabalhando com a Hollywood nordestina, né, lá em Cabaceiras, Que palco legal. de filmes como O Alto da Compadecida. Trabalhei no evento do maior São João do mundo em Campina Grande. E isso foi se desenrolando. Eu chego no mestrado e fui trabalhar com um projeto incrível de agroturismo da Acolhida na Colônia. Começo a trabalhar com a ideia do turismo comunitário, e isso se desdobra junto com a parceria com a professora Yolanda em os trabalhos em Portugal, com o pessoal do Projeto Querença, muito mais no sentido de entender o impacto que o turismo poderia ter, né, em áreas de baixa densidade, em áreas que estavam sofrendo com êxodo rural. Então, nesse viés, eu comecei a entender que meu tema nunca foi eventos, nunca foi turismo comunitário, nunca foi desenvolvimento por si só, e sim foi cultura. Então, quando eu termino o doutorado, eu vou pleitear uma vaga lá no programa de... Na época era só mestrado, né? Aqui em Joinville, na Univille. E, por coincidência, o programa estava em fase de expansão. O programa tinha acabado de receber um convite para trabalhar e integrar a cátedra da Unesco sobre cultura, turismo e desenvolvimento. E era isso que eu vinha fazendo. Eu vinha atrelando as discussões de turismo e de cultura, as questões de patrimônio, com as questões de desenvolvimento territorial, desenvolvimento que eu chamo local e humano, né? Que não adianta só pensar no local, a gente tem que pensar na população. E aí, assim, gratamente fiquei lá. Estou ainda, né, na Univille, fazendo pós-doc como professor colaborador. E agora a gente está com mestrado e com doutorado. Então, a gente está fazendo
dupla É. maratona. Ai, que legal, assim. E você falou que você estava ainda nessas aulas online, né? Então eu te agradeço muito mesmo, Felipe, pelo teu tempo, porque são minhas orientações, as aulas, né? E o professor sabe que, principalmente nas pesquisas, como isso demanda muito tempo. Agora, Felipe, eu quero fazer já uma provocação nesse nosso próprio tema, que faça um panorama para nós, né? Porque eu acho muito interessante se, né, turismo mais patrimônio igual depende. Né? Assim, Então, diga-nos um pouco desse panorama para a gente. a questão é o seguinte, quando eu cheguei no mestrado lá no programa da Univille, né, a primeira coisa que eu pensei foi, eu sempre trabalhei com cultura, eu sempre trabalhei com patrimônio. E aí eu me deparei com outras leituras que o pessoal que vem da história, que o pessoal que está mais inserido no patrimônio, tem mais profundo e que eu acho, ao meu ver, que falta ainda nas pessoas do turismo. E um desses textos foi o do professor Prats. Ele tem um texto muito interessante, depois quem quiser pode procurar, que ele faz esse mesmo título, só que é uma pergunta. Ele pergunta: patrimônio mais turismo é igual a desenvolvimento? E ele faz esse questionamento. É um texto daqueles assim que você para e diz assim: queria ter escrito isso. E ao longo do texto dele, é óbvio que eu entendi que ele tem essa resposta, e essa resposta depende. Depende muito de onde você está, quais instrumentos você está acessando, qual é a sua rede, como é que você está lidando com o mercado, com a academia. Então, você tem que ter todos esses pormenores, né? De uma certa forma, as pessoas dentro do campo do turismo entendem o turismo como a salvação da lavoura. Vamos desenvolver o turismo e tudo vai dar certo. Por outro lado, o pessoal do patrimônio tem sempre o pé atrás. O turismo vai chegar e vai trazer muito impacto negativo. Exploração imobiliária, drogas, prostituição, o excesso de turistas no local. E tudo isso eu culmino que é a falta de planejamento, é a falta de integração, é a falta de entender a cultura como norte, né? E o texto do Prates, ele pontua duas situações assim que eu acho que são fundamentais. A gente tem que começar por aí. Ele coloca que, se de um lado os gestores de turismo, né, a atividade turística de uma forma não planejada e não pensada na cultura e nas pessoas, ela pode ser nefasta, porque ela vai acabar, ela vai desgastar com o processo como um todo. Por outro lado, a área do patrimônio parece que meio que se acomodou. E aí, nas palavras do Prates, ele diz que tem uma relação parasitária. O patrimônio agora vive esperando que o turismo transforme o patrimônio num atrativo para poder gerar receita, para que tenha investimentos públicos de infraestrutura, na educação, de segurança. E aí parece que isso se trava e as pessoas não vão além, não caminham, né? Tipo, e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que retomar, sabe? Uma das coisas que eu fiz logo quando eu cheguei aqui era fazer um levantamento. Fui dar uma olhada nas principais revistas de turismo do Brasil para ver o que era que tinha publicado sobre turismo e que se utilizava de palavras como centro histórico, museu, patrimônio. E aí eu me deparo assim, óbvio, a gente tem grandes autores, né? A gente não pode negar Margarita Barreto, Suzana Gastal, um monte de gente que tem por aí, mas a maioria dos trabalhos são estudos de caso, sabe? E aí eu fiquei com essa provocação, eu digo, a gente tem que entender os porquês, para quê, como não. O como não fazer é às vezes mais importante do que como fazer, né? E aí, assim, eu atrelei as pesquisas dos alunos aqui que eu estava orientando e de parceiros também de pesquisa, e a gente foi buscar essas soluções, né? E aí eu já fico aí, já vou dizer uma dica de leitura para quem estiver Por assistindo e estiver favor. interessado. Tem agora, recentemente, foi publicado no nosso banco de teses a dissertação da Valerie Stein, e ela faz justamente esse contraponto entre o que é a noção de turismo cultural
e qual é esse vínculo com o patrimônio, principalmente com o patrimônio mundial. E é um trabalho muito rico. Eu não vou me ater aqui nos detalhes, mas só para você ter ideia, ela foi pessoalmente à França, ela foi pessoalmente à Unesco para coletar fontes primárias, então ela trouxe um material assim riquíssimo. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. E ela pondera no trabalho dela. Para quê? Por quê? Para quem? De quem foi essa ideia? Como é que se desenrola tudo isso? Né? Felipe, a gente, assim, é uma introdução, nada, ninguém melhor do que você, né, para nos passar essas informações, principalmente esse conteúdo, que é muito enriquecedor, né? E só para apresentar um pouquinho a nossa conexão hoje aqui na Amazônia, Macapá, Amapá, e aí em Joinville. Lembrando que o Felipe é de Campina Grande, né, Felipe? É um prazer enorme, Felipe de Campina Grande. É E paraibano. Paraibana. Por que lembrar também a questão pensar na Paraíba? Eu lembro que eu fiz uma viagem há pouco tempo, né, que eu fiz uma pessoa, quando a gente pensa nesse patrimônio que talvez seja parasitário, no próprio olhar, né, na própria visão, né, do prático, ele comenta isso, que quando nós fazemos os guias nos levam até, né, uma determinada igreja, né, que é um monastério, sei lá, não lembro direito como é, e quando você chega lá, você tem um patrimônio muito deteriorado, mas que o turismo é utilizado o tempo inteiro para aquilo. O turismo o tempo inteiro as pessoas utilizam encontrando de uma forma que aquilo fosse de fato, né, uma solução, porque o turismo dá uma rentabilidade para a região. Só que o patrimônio em si, que é enriquecedor, onde surge a expressão sem ele, nem beira, né, que você falou da tribeira, essas expressões, é num ambiente que, infelizmente, necessita muito desses elementos não de reforma, de fato, mas de apropriação, né, pela própria comunidade e do próprio poder público. Sim. Porque a Giovana, ela coloca aqui, né, que precisamos também ter mais técnicos que sejam focados nesse planejamento e organização que tem relacionado em patrimônio e turismo. Você não consegue ver também que dessa forma mesmo, Felipe, também que existe muito essa espera, talvez, né? Tem uma espera gigantesca e eu acho que os problemas são vários, tá, sabe, Cadu? O primeiro que eu aponto, e é uma coisa assim que a mim sempre foi muito complicado, eu acho que dentro da faculdade de turismo, dentro das escolas de turismo, os estudos relacionados à cultura e a patrimônio, eles são sempre deixados em segundo plano. A gente vive muito bem com a questão da administração, da economia. Óbvio que a atividade tem que gerar renda, senão não teria sentido. Mas a gente consegue já ter uma geografia do turismo muito bem pensada, mas parece que os estudos de cultura, os estudos de patrimônio, eles não têm o devido valor, não têm o devido reconhecimento. É quase como se a gente estudasse como se fossem casos de coisas exóticas, folclóricas, e não tem o devido reconhecimento. E eu acho que aí embasa uma falta de conhecimento, de apelo, de entender que a gente tem que ver a cultura como viés condutor e que todo esse planejamento vai estar integrado, né? A Giovana que você estava comentando, eu sempre troco muito figurinha com ela e a gente fala, tem que ter uma equipe interdisciplinar, tem que pensar no todo. Não posso ser o turismólogo sozinho porque eu não vou dar conta de determinadas áreas. Tipo, tem que trazer a biologia, tem que trazer a estatística, tem que trazer todos os outros campos e que eu não domino, porque ninguém domina tudo, o meu parceiro vai dominar. Então você não pode deixar outra ilusão que a gente tem no campo do patrimônio é que assim, os bens são registrados, são tombados, vem chancela da Unesco, vem patrimônio mundial, vem isso tudo. Mas e aí? Você vai deixar por si só? Porque ser tombado não garante que você vai ter a salvaguarda do bem. Muito pelo contrário. Você vai estar com um bem tombado que vai estar relegado lá, ninguém vai estar se preocupando e quantas ruínas a gente vai ter, né? E parece que nem assim, tipo, a gente entrou numa linha de trabalhar turismo e patrimônio. E aí eu vou citar um colega, né? Hoje em dia eu posso dizer que um colega é uma honra, o professor Paulo Peixoto, lá de Coimbra. Ele diz que hoje o mundo vive uma corrida ao status de patrimônio. Parece que é a salvação para tudo. Você consegue uma chancela da Unesco para virar patrimônio mundial e está tudo resolvido. Porque aí vai ser atrativo, aí você vai ter pessoas interessadas em turistificar o lugar,
e você não pensa em como fazer isso, qual é o impacto que isso vai ter para a comunidade, como é que essa salvaguarda vai se dar verdadeiramente. E aí o que a gente tem é que assim, se impôs um modelo e parece que as pessoas vão seguindo aquele modelo, sabe? Tanto faz você estar no Pelourinho, como você está no Recife Antigo, como você está em qualquer outro lugar do mundo, os centros históricos me parecem casario pintado com cores berrantes, cheios de loja de souvenir, cheio de restaurante, de barzinho, e que, teoricamente, tirando aquele momento em que o turista está ali, ele não tem vida. Você gentrificou um espaço e você não deu uma vida real, né? Então, assim, tá faltando ser Então, repensado tudo isso, né? e aí fica como se fosse quadradinho, né? Todo mundo dentro de um quadradinho, porque você chega no centro histórico, é aquela funcionalidade que você falou, né? Com souvenirs, aquela música para tarde, jantar, né? Funciona muito assim. Essa apropriação que eu digo também, as pessoas também devem se apropriar muito disso. Porque quando a gente entra a questão do capital humano, dessas pessoas, dessa própria apropriação das pessoas do lugar, a identidade muda um pouco. Quer ver? Sempre comento uma questão aqui no meu estado. Aqui em Macapá, nós temos a Fortaleza de São José de Macapá. Ela é um patrimônio que nós, inclusive, está tendo na bandeira do nosso estado, ela está presente. Então veja a importância que ela tem como significado, digamos, para as pessoas, para o estado. Mas não quer dizer que as pessoas, às vezes, conhecem a Fortaleza, conheçam de fato ela, conheçam a sua própria história. Então essa apropriação, ela deve ser muito maior para aqueles que são... É aquela força centrífuga do turismo, né? De dentro para fora. Porque essa apropriação ela vai fazer com que esse patrimônio seja mais preservado, que esse patrimônio também tenha uma identidade muito maior para outras pessoas, que primeiro são para elas e depois para outras. E nesse sentido, Felipe, que você sempre comenta, né? Sempre vejo você falar desse patrimônio, dessa cultura, pensando nessa diversidade cultural que se tem. Você quer comentar com a gente alguns exemplos assim desse centro de funcionalidade, de outros autores também que você sempre trouxe para a gente, né, relacionado Uhum. a esse polo patrimônio? Mas antes disso, eu quero te responder, eu quero dizer que tem, acho que uma pessoa que é muito importante, Márcia Borborema, que já está assistindo, viu? Né? Então, ela só diga para o Felipe que ela está assistindo. Eu Então, vou já falar na Márcia, inclusive. É minha tia, é uma grande inspiração na minha carreira no turismo. Mas já chego lá. Antes eu queria tá, fazer uma daí vai. ressalva. A Sara fez um comentário aí há pouco dizendo que o patrimônio, antes de tudo, ele é das pessoas, ele é da comunidade. O Prates ele vai além nesse tipo de visão e ele diz assim que o primeiro patrimônio são as pessoas. Mais do que você ter saberes, mais você ter prédios, mais do que você ter o pedrical, né? Mais do que isso tudo, são as pessoas, porque são as pessoas que são os protagonistas e são elas que criam essa vertente da cultura, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é pensar o seguinte: o Piano de Menezes ele traz uma coisa incrível. Primeiro, depois que eu li o Piano, eu parei de falar de patrimônio material e patrimônio imaterial. Para mim é patrimônio, sabe? Assim, tipo, não existe diferença. Uma junção. Porque o material ele vai ter um vetor imaterial. E o imaterial, ele vai ter uma dimensão material. Então, assim, pensa, por exemplo, a gente pega, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto é patrimônio mundial, está lá, é considerado dentro das categorias da Unesco como material, né, cultural. Mas aquelas igrejas representam, inclusive, a história de vida das pessoas. Aquela igreja representa a fé de algumas pessoas. Então, você não tem como dizer, é só um prédio, então ele é material. Não. É a vida, é a fé. E isso é inerente ao imaterial. E aí eu faço uma ressalva, que um dia eu estava conversando aqui no programa, tem uma grande professora que eu conheci na época da Univale, a Raquel, e a Raquel trabalha com histórias de vida, né? E o que são histórias de vida se não é o grande patrimônio? Eu acho que falar de cultura e de falar de patrimônio, a gente está falando de pessoas. E aí eu só tenho a dizer que assim, o trabalho da Raquel, da Ilô, que é a orientanda dela, que trabalha com cuidadores, com pessoas que estão com problemas de saúde e como é que lidam com essas questões da memória, da identidade, é fundamental. Se a gente não entende que cada patrimônio tem vinculado a ele usos e funções,
a gente desanda. O patrimônio, ele tem que ter o seu uso, ele tem que ter a sua função. Você não pode dissociar uma coisa da outra, porque simplesmente aquele patrimônio é bonito, vai virar um atrativo. Ótimo. Vamos turistificar. Vamos criar um atrativo. Mas se eu isolar a população, se eu isolar a comunidade, o real sentido daquele patrimônio, eu esvazio. Aquilo não se sustenta. E eu acho que talvez seja isso que esteja faltando, sabe? Assim, tipo, tem determinados aspectos no turismo que são positivos, que souberam fazer isso muito bem, Claro, e tem outros que claro. são muito negativos, sabe? Assim, a gente não pode fechar os olhos para o lado nefasto, como o Prats coloca, né? Cada Claro, patrimônio claro. tem seu uso e sua função. E cada patrimônio, aí eu vou citar uma outra pessoa que eu conheci aqui dentro do programa da Univille, que é a Laura Jane Smith, e ela diz assim que todo patrimônio tem um discurso autorizado. Na hora que você tomba, na hora que você chancela um patrimônio, você está dizendo, esse patrimônio representa esta pessoa, representa essa história. E a gente não pode negar isso. Só que a gente tem que ter um cuidado gigantesco, porque ao mesmo tempo que eu posso dizer, por exemplo, essa caneta é meu patrimônio. De repente, essa caneta pode representar alguma coisa para você e você não estar contemplado nesse meu discurso. Mas na hora que eu tombei como meu patrimônio, e eu faço uso Completamente como ele sendo só meu, eu posso criar uma invisibilidade de outros grupos. E aí eu volto a dizer, por que a Giovana tem tanta razão? Estou vendo aqui a Giovana dizer, perde a alma, perde o sentido. Exato. Então a gente precisa realmente de uma equipe interdisciplinar e está na hora das pesquisas em turismos elas atingirem o transdisciplinar. A gente tem que beber na fonte dos vários saberes, dos vários campos, né? E aí a gente pode voltar lá no Bourdieu e dizer, cada um tem o domínio do seu campo, mas juntos a gente pode fazer um mix e a gente pode criar realmente o que falta no turismo, que são as grandes teorias, os porquês, como, né? Perfeito, Felipe. Eu concordo, a gente discutia muito isso também, mesmo da Univale, né? A gente brinca nos nossos jantares, nos nossos almoços, sempre também surgia muito nos nossos cafezinhos, essa discussão desse como, e tentar responder isso cada vez, né? Responder muito mais isso. E colocando nossos colegas aqui, por exemplo, a Nath, ela fala, Felipe, a Nath Pena, que todos juntos com o turismo, vários olhares, né? É o que vem falando da Sim, multidisciplinaridade, porque entender muitos isso, o olhares. turismo é muito disciplinar e ele é completamente transversal. Então, ele tem essa possibilidade de atuar com o patrimônio de uma forma de possuir essa identidade e essa identidade ser muito mais um olhar voltado também para aquele turista, saiba que ali de fato as pessoas podem visitar, podem aproveitar, podem conhecer a história e entender que aquilo é de todo mundo, é um patrimônio de todos nós. E aí também a Renata Paulo, ela diz, né, que equipe multidisciplinar é quase um sonho, né? É um sonho, na verdade, ter uma equipe disciplinar, que é muito verdade. A Cristina, ela diz assim que há uma distância entre a academia e o viver, né? E o viver do turismo no dia a dia. Isso a gente Muito grande. consegue perceber muito, né, Felipe? A gente consegue Sim, perceber muito isso, principalmente quando a gente entra na nossa própria graduação, quem é turismólogo, a gente tem um olhar. Primeiro que a gente vai para o turismo imaginando uma questão, né? Quem gosta de viajar, vamos viajar muito, vamos conhecer, e a gente começa a entender que são série de elementos muito maiores do que isso. Não é somente você olhar um lugar e imaginar que é dessa forma, é entender aquele local e pensar no patrimônio. Eu quero só te contar, por exemplo, tem uma região, né, uma que está aqui conhece, que é uma região chamada Vale Histórico de São Paulo, interior de São Paulo. São cidades como uhum, Areias, Araquiri, Bananal, são cidades que buscaram manter uma história muito voltada à questão dos tropeiros, né? São do século XVIII, a questão do café, muito forte. Mas aí o turismo naquela região não se apropriou de uma forma muito mais latente. Não houve essa apropriação. Há uma luta muito na região de fazer com que as pessoas se apropriem para a história. Por exemplo, lá tem uma moeda própria. A primeira dívida que o Brasil teve externa, os avalistas foram daquela região, né? Só uma pessoa tinha 1% do PIB do Brasil inteiro. Então vejam como são histórias que são casarões que são tombados, principalmente quando volta a história escravagista.
escravagismo estavam lá muito forte. Então, assim, como é que tu vê, Felipe, essa questão dessa apropriação? Por exemplo, assim, quando se coloca, se depende, né? Como você falou desde o início de Prates, vindo com Peixoto, tem alguém mais que a gente pode colocar nessa discussão em relação dessa apropriação mesmo, de ter algum modelo padronizado, de buscar novos modelos para esse entendimento? Quem que você, assim, nos diz? Como é que você pode... Então, Cadu, você tocou numa palavra que eu acho bem complicada. Existem algumas palavras que eu usei muito a minha vida toda e que hoje em dia eu comecei a repensar. No meu doutorado mesmo, eu criei um modelo de representação, né? Hoje em dia eu já fico pensando, modelo é uma palavra muito complicada. Porque na hora que você cria um modelo, parece que aquilo ali vira uma regra. E não dá para ter regra, né? Tipo, eu vou trazer alguns casos aqui, porque eu queria trazer lados positivos do turismo e não só os negativos, mas eu acho que a gente tem que começar a entender de uma vez por todas que assim, a equipe multi-interdisciplinar ela é necessária, né? Aqui no nosso programa nós temos, graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa, tem pessoas de diversas áreas, transitam das artes, das letras, da biologia, da história, da arqueologia. Então isso faz uma coisa do repensar, porque aí quando você vai se apropriar de um bem e quando você vai planejar ações de turismo, você consegue fazer com que isso seja um agente de redução de gastos públicos, você consegue minimizar impactos, você consegue pensar na população e não só no bem, não só na atividade, para buscar uma melhoria de serviços, você faz uma melhoria de imagem, né? E aí, nesse sentido, eu vou relatar casos assim que eu trabalhei mais de perto para poder exemplificar essas questões. Por exemplo, a aluna aqui do nosso mestrado, que acabou também agora, terminou a dissertação dela agora em fevereiro, a Gisele, ela fez um trabalho muito... Eu me sinto meio envaidecido em falar e, ao mesmo tempo, assim, tipo... Ela utilizou o meu modelo do doutorado para fazer uma aplicação dentro de uma cidade aqui próxima, chamada Corupá. Corupá vivia e vive da tradição da bananicultura. Eles tinham um problema lá, que por conta de temperatura, clima, a banana ficava com um aspecto feio. E eles queriam entrar no mercado de uma forma mais pungente. Então, como fazer isso se você vai botar numa prateleira uma fruta que não é tão bonita? Se juntaram com a Universidade Federal, com o Sebrae, com a Embrapa, com tudo, e descobriram que o nível de doçura da fruta é o maior do Brasil. Eles entraram com um processo de indicação geográfica para a banana, né? E aí eles constroem toda a ideia de trabalhar a agricultura associada a todos os elementos da comunidade. Então, é isso que eu digo, você tem que pensar como trabalhar as questões da comunidade, como trabalhar as questões da cultura. O Yudzi coloca que não tem como a gente dissociar. A cultura ela vai ser um recurso. Então, ou você usa isso para o bem, ou você usa de uma forma mal usada e vai dar, com certeza, problema. Uma coisa é você dizer, a região de Corupá tem bananas, está tudo lindo, vamos montar um turismo rural lá e vamos fazer um mega resort. Quem vai ganhar com esse mega resort? Quem vai ganhar? A comunidade vai ser inserida ou não? Não. Não, a gente tem exemplos claros de parques de diversão, de parque aquático, de resort, de vários outros equipamentos, onde as pessoas diziam, não, a população aqui não é qualificada, ela não adequa esteticamente o que a gente está querendo. Vamos buscar outras pessoas de fora, não vamos abrir espaço. E aí, assim, a Gisele foi lá em Corupá e ela fez o passo a passo, né? Óbvio que por ser mestrado, por ser o tempo reduzido, ela deu uma simplificada no modelo. Mas ela fez um mapeamento dos parceiros e da rede que existia lá em torno da banana. Depois ela foi fazer a descrição de todos os arranjos produtivos que tinham na cidade de Corupá em função da banana, caracterizou e sistematizou isso dentro do modelo do Max Niff, é uma matriz que vai além do econômico, ele pensa realmente as pessoas, ele pensa realmente... O Max Niff, para quem não conhece, é um economista chileno maravilhoso,
E ele disse que a gente tem que pensar na questão de segurança, na questão de cultura, na questão de afeto, na questão de pertencimento. A gente tem que entender como é que desenrola o todo. E aí, no final, ela vai e traça o fluxograma, que é a conclusão do meu modelo, para apontar quais são os caminhos que estão impactando o patrimônio e o que é que disso pode ser positivo e pode ser negativo, né? Então, assim, a gente tem que começar a ir na base. Não adianta simplesmente. Corupá tem uma rota de cachoeiras maravilhosa. Ah, não, pronto, tem cachoeira. Vamos só visitar a cachoeira. É ecoturismo. Ah, não, é só. Não, não é só isso. A gente tem que pensar no todo. A gente tem que começar a entender que o capital social, o capital humano, é o norte, sabe assim, é o fio condutor de todas as questões do turismo. E aí a gente volta para a Laura Jane. Se eu pego a banana e penso só no agricultor que planta a banana e que vende a banana, quantas outras pessoas dessa comunidade eu vou deixar de fora, né? Aqui em Joinville a Perfeito. gente tem, aqui em Joinville a gente tem casos concretos de como isso pode gerar problema, sem querer criar uma polêmica muito Ah, grande, mas assim, o sul do Brasil tem uma influência de colonização germânica muito forte, né? Não se pode negar isso. E aqui em Joinville tem um cemitério chamado Cemitério dos Imigrantes, que sempre foi visto como o cemitério dos primeiros colonizadores, dos fundadores da cidade, sempre foi muito atrelado ao alemão. E aí entraram nessa disputa. O cemitério é um patrimônio da cidade, mas só representa alemão. Fizeram uma pesquisa maravilhosa, eu acho que o Dilney e o pessoal do Arquivo Histórico, e descobriram negros enterrados no cemitério. Então, assim, a gente tem que entender, o cemitério do imigrante, ele reivindicou, grupos sociais reivindicaram sua parcela. Eu quero estar representado ali. Hoje em dia está lá, está representado. Você de tem fato, outras questões, né? Então, não pode fechar os olhos. A gente tem que ter tudo isso. Tem que ser participativo, tem que ser comunitário, tem que ser associativista, sabe? E quando você falou da Márcia, ela até está colocando aqui, tem que ter o envolvimento da comunidade. Não pode haver desenvolvimento sem estar desconexo. E aí eu queria bater palmas para ela e para o pessoal de Pernambuco, né? Tipo, eu sou paraibano, mas vou abrir um parênteses aqui para falar de Pernambuco. Pernambuco maravilha. tem há 30 anos uma associação que eu acho fantástica. São pessoas que entenderam que você tem que fazer um planejamento de turismo e você tem que romper barreiras. A associação se chama Astur, é a Associação dos Secretários de Turismo. Então, assim, você que também tem uma vivência político-partidária, que tem todo esse envolvimento com planejamento público, você imagina o que é ter secretários de turismo a nível municipal, de diferentes partidos, de diferentes correntes políticas, todos trabalhando juntos há 30 anos. Então, assim, eu tenho uma cachoeira linda em Corupá, mas eu não tenho um centro de eventos. Ah, eu posso fazer o evento em Joinville e levar o pessoal na rota de Corupá, nas cachoeiras. Eu posso hospedar aqui, mas eu posso levar o pessoal na praia de São Francisco, que tem um centro histórico belíssimo. Eles entenderam e dinamizaram o interior inteiro de Pernambuco, né? Você conhece bem Bezerros, né? Você sabe que carnaval em Pernambuco não é só Recife e Olinda, por exemplo. Então, eu acho que são duas coisas primordiais, sabe? Eu acho que se eu fosse resumir, seria isso. A gente tem que pensar de uma forma interdisciplinar, agregando a comunidade e em rede, sabe? Assim, tem que fazer esse viés. Não tem como separar. Ah, não, não é como. E você são muitos tópicos incríveis que você vem propondo e colocando para a gente aqui, Felipe. Como eu digo assim, é uma aula, é um grande aprendizado mesmo. E os nossos colegas aqui fazendo muitos comentários, por exemplo, assim, a Sara Minazzi fala que o patrimônio é primeiro das pessoas, né? E aí tem uma coisa Sim, que fica, por exemplo, assim, da própria Roberta. A Roberta fala que fica só o cenário, às vezes, sem história. É aquela questão, sim. né? Se você tiver o patrimônio, se colocar. Eu quero colocar, por exemplo, a Letícia. A Letícia, assim, que o patrimônio, muitas vezes, não conversa com o munícipe, né? Com o turista e vice-versa. Falta entendimento da importância da cultura e história do bem material e imaterial.
né? A questão assim, na verdade, são interfaces, né, Felipe? São diversas interfaces que tem que ter uma comunicação. E aí eu sempre imagino as nossas lutas que nós tivemos em relação a trazer o turismo para dentro desse patrimônio e principalmente o patrimônio entender que o turismo tem que contribuir de alguma forma com ele. E Claro. aí há uma discussão muito maior do que isso, como a gente fala, né? A gente não quer que esteja apenas o cenário, a gente quer que tenha mesmo esse envolvimento, porque, como a Salinase fala, é primeiro das pessoas. E pensando nisso, Felipe, qual o teu ponto de vista mesmo em relação a este patrimônio com o turismo, né? Como é que tu consegue ver mesmo assim pelo teu olhar? Então, tem algumas questões, e aí eu retomo a questão dos usos e das funções, que é muito interessante. Primeiro, a gente tem que entender que esse foi outro conceito do Prates que eu demorei a absorver, que se chama ativação patrimonial. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, eu digo, ah, ótimo, a comunidade se reúne e ativa esse patrimônio. E aí depois eu tive a decepção de que não é assim que funciona. A comunidade ela não tem o poder de ativar um patrimônio sozinha, porque o termo ativação patrimonial ele vai esbarrar em leis, ele vai esbarrar em tombamento, ele vai ser registro. Então a comunidade não tem o poder de chegar no IFAM e dizer assim, ó, isso aqui é um patrimônio, registra. Quem decide são os técnicos. Então o patrimônio ele vai de cima para baixo. Às vezes as pessoas não escutam a comunidade. Às vezes não, a maioria das vezes. Então, aquilo que é considerado patrimônio para muitas pessoas que são gestores e técnicos, não representam os reais patrimônios da comunidade. Então, você tem que pensar, calma, alguma coisa está sendo feita errada. Vamos começar a ver o que é que a população, a comunidade entende o quê? Qual é o patrimônio? Qual é a representação? E entender, inclusive, que as dinâmicas são outras. A comunidade pode ter o entendimento de que aquilo não é o patrimônio dela. Outro patrimônio pode ser entendido por ela, mas outra pessoa não achar. E aí ela não tomba, ela não registra. E eu tive uma experiência interessantíssima lá em Portugal com o pessoal do Projeto Querença, só para ilustrar. E eu acho que aí volta uma questão que eu sempre bato muito. A gente não pode cair na soberba da academia. Eu fui fazer a devolutiva da minha pesquisa, porque eu sempre trabalhei com essa ideia de que tudo que você faz, você tem que devolver para a comunidade. Então, eu fui para a aldeia de Querença, lá no Algarve, no sul. O Algarve é um balneário, um turismo de sol e praia riquíssimo, mas que o interior é pobre, é seco, e que me remete muito ao Nordeste, que tem um litoral altamente explorado e que o interior é marginalizado. E aí eu fiz essa minha pesquisa toda no interior do Algarve, porque o Projeto Querença visava isso, trazer pessoas para o interior, para dinamizar o interior, com ações que resbalavam na cultura e no turismo. Uma das coisas que eles fizeram foi uma feira onde eram colocados produtos à venda de todas as naturezas, inclusive o artesanato. E aí eles criaram um link com o pessoal de um outro projeto que já existia, chamado TASA, que é Tradição Ancestral, Solução Atual. Eles fazem uma releitura de peças de artesanato, de peças do cotidiano, para transformar quase que em peças de design. E aí um dia a gente estava lá nessa discussão e uma professora lá do curso de turismo olha e diz assim, vocês estão se descaracterizando. Daqui uns dias essa tradição vai se perder porque ela vai deixar de ser autêntica. E aí a dona Filipa, que trabalhava com umas bonequinhas de pano, fazendo retratos das pessoas que ela via no cotidiano dela. Ela se levanta e diz assim, desculpa, eu acho que eu não sei o que é autêntico, tradicional, memória, identidade. Eu sou uma pessoa que não tem um estudo, mas eu queria dizer só algumas coisas. Essa boneca eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a mãe dela. E eu estou ensinando para minhas filhas e netas. Automaticamente, ela colocou outra questão importante. O jeito que a avó dela fazia a boneca, obviamente não é igual ao que ela faz hoje. A cultura é dinâmica, a cultura é viva, ela se transforma. A gente não tem como engessar um traço da cultura,
Porque o material que você usa amanhã pode não existir, porque uma técnica que você utiliza amanhã pode ter um outro recurso e pode facilitar a sua vida. Então, assim, eu não posso exigir que a dona Filipa, lá no interior do Algarve, continue fazendo aquela mesma bonequinha e ela não tem um retorno financeiro porque vai descaracterizar, porque agora tem uma pegada de design. Não! Ela tem sim, a boneca é dela, a tradição é da família dela. Ela tem todo o direito e a cultura é viva, ela se transforma. A nossa língua muda. Tem coisas que a gente fala hoje que não é o que se falava antigamente, né? E aí, assim, só para encerrar a tríade que eu acho maravilhosa do Projeto Querença, o Projeto Querença remove esse pessoal todo, o TASA produz todo esse material em base do artesanato, e aí tem um terceiro projeto vinculado a eles, que fecha essa rede, chamado Lulé Criativo. Então, por exemplo, você vai comigo lá no Algarve, você visita a feira do Projeto Querença, faz todos os roteiros que eles fazem, você pode comprar os produtos na feirinha, depois você pode comprar o produto, entre aspas, modificado no TASA, e você ainda consegue ir no Lulé Criativo e ter uma aula com esse pessoal que estava lá no Projeto Querença na base, e ele vai te ensinar a fazer o passo a passo de todas essas técnicas. Então, assim, unir os vários setores, unir os vários elementos, e aí eu posso dizer assim, é uma das grandes lições que o turismo comunitário traz, é esse envolvimento de todo mundo, é a participação de todos os setores, é você buscar uma distribuição mais equânime, sabe assim, tipo, todo mundo tem que se beneficiar, tem que ser um comércio justo, né, tipo, não dá, chega, não está mais no tempo de vai ser só isso. E aí eu volto a dizer, por isso que não dá para dizer que o modelo é único. O modelo ele tem que ser adaptável. O modelo ele vai ser replicado, mas tem que ser observado as questões do local, a questão do clima, a questão da cultura. Tem que entender, inclusive, se as pessoas querem ou não um turismo. Então, assim, tem todo esse recurso que você tem que analisar e instrumentalizar. E, Felipe, você coloca alguns pontos, né, que a gente fica até pensativo muito em relação a esse próprio turismo e patrimônio dessas comunidades. Por que disso? Eu quero colocar aqui na nossa conversa também um comentário da Lita, que ela diz assim, a importância do patrimônio ter relação com a identidade da própria comunidade. Eu acho que aí é o grande que você falou, né? É a busca da identidade, mas uma identidade que seja também da própria comunidade. Porque o próprio processo de devolutivas que nós fazemos, que nós temos que fazer para a comunidade, é aquilo que a gente comenta desde o primeiro live nossa, que é a comunidade, que a universidade, né, assim, a academia tem que ter uma aproximação com o mercado. E sempre uma aproximação que as pessoas também compreendam de fato o que está ocorrendo. E muitas soluções para o mercado estão onde? Dentro das universidades. Onde nós temos o professor Perinoto que está aqui conosco, né? Ele também tem alguns trabalhos muito relacionados, que é de uma região linda, que é a Universidade Federal Delta do Parnaíba, né, Felipe? Aquela região incrível que tem ali. Incrível. E sempre pensando também nessa, não somente na identidade, mas na imagem, provavelmente, que é construída pela própria comunidade e que também fica a ver no nosso imaginário em alguns momentos que são patrimônios. Quando a gente pensa em patrimônios, né, esse material, que ainda é uma construção talvez imaterial, por exemplo, aqui em Macapá nós temos a questão do Mar Abaixo, que faz parte das nossas manifestações folclóricas de uma forma muito, ela é muito evidente, sabe, é muito rica para nós. E essa transformação dela, existia toda, né, um movimento da forma que acontecia há 20, 30, 40 anos atrás, e hoje começaram a colocar alguns instrumentos um pouco, digamos, como um cavaquinho, algum chamado Marabachou. Ou seja, que era para atrair esse público mais novo, para conseguir manter, mas não quer dizer que aquilo ali vai acabar o Marabaixo, né? Não. São novas identidades surgindo, talvez, pelaquela principal. E aí tem algo que isso a minha irmã comenta muito, né? Minha irmã tem a mestrado dela sempre na área de política social, mas ela comenta muito questões culturais. Que as culturas não existe uma melhor ou pior que a outra, elas são diferentes. Elas são diferentes, né? E quando você procura uma questão ser híbrida, significa que você está trazendo algo muito de trás, mas que estão havendo essas mudanças. Eu quero colocar mais alguns colegas nossos aqui, Felipe, também, porque aqui uma coisa que eu sei que tem muita saudade de você. Muitas pessoas aqui saudade da sua voz, saudade de trabalhar com você.
a saudade disso. Acho bom que você começar a matar a saudade com seus amigos, viu, Felipe? Né? E aí, falando de fã, é muito, muito amigo, com muita saudade, isso eu acho muito legal. E o que, que a gente trabalha muito, por exemplo, a gente fala que o Unesco e IFAM, isso é Alice, né? Tem utilizado o tempo do patrimônio cultural que engloba o material e imaterial, né? Isso você havia comentado um pouquinho. Mas quando a Uhum. gente pensa, quando você colocou nosso querido autor para falar, né, que é uma junção só, que fica muito mais forte essa questão do patrimônio, do turismo, Felipe, isso é uma questão muito minha, assim, né, que eu até perguntar para você. Como você consegue perceber que, de fato, o turismo ele pode contribuir para a manutenção desse patrimônio? Será que ele consegue contribuir para a manutenção do patrimônio ou apenas ele vai se apropriar da relação comercial, da relação econômica? Porque a gente tem muitas reclamações, às vezes, em alguns lugares, né, o patrimônio aqui está sendo depredado porque é muito turismo, esse overturismo está muito mais forte. Como você consegue ver isso, Felipe, em Olha, relação ao patrimônio? eu vou te dizer assim, existem duas questões que a gente tem que entender. A primeira, eu acho que aí a gente pode buscar lá nos textos do Pacífico, ele diz o seguinte: se a comunidade realmente não quer alguma coisa, a melhor maneira é fazer o sigilo. Mantém em segredo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que esses dias eu estava trabalhando numa aula. A gente tem duas alunas que trabalham com candomblé e com religiões de matriz afro. E eu estava colocando, eu digo, olha, do mesmo jeito que tem gente que critica, você chega na Bahia e tem aquela coisa muito espetacularizada, você tem que entender também que a partir do momento em que o turista tem um show num resort de capoeira, que alguém serve um acarajé, que alguém vai lá e faz alguma coisa cenográfica, quase teatral, ao mesmo tempo você vai estar preservando o templo religioso. Então você separa. Não quer que o turista venha? Separa, cria algo para o turista ver, que vai ser mais folclórico, teatral, festivo, né? E aí o McKenna, ele fala, você tem a coxia, os bastidores, onde você guarda o que é seu, o que é um ritual, o que está vinculado ao seu saber, ao seu patrimônio que você não quer abrir mão e você não quer que alguém vá lá e mexa, e você bota em cima do palco uma versão para o turismo. Se for de comum acordo, ótimo. Até porque a autenticidade no turismo ela não está vinculada olha, esse prédio é original e autêntico, barroco brasileiro do século tal. Não. O turista está interessado na experiência, ele está interessado na vivência. Então, você vai ter vários autores que dizem que não tem experiência mais. Eu acho o exemplo bem engraçado. Não tem experiência que você consiga viver um dia de princesa tão forte como na Disney, no Castelo da Cinderela. É altamente artificial, é altamente construído, mas se você quer aquele tipo de experiência, é lá que você vai ter. Não adianta você ir no castelo no Vale do Luar, em Versailles, ou seja lá onde for. Você tem que ir para a Disney, no artificial mesmo. Então, assim, é uma questão de pensar como você quer fazer. É uma questão de entender que os patrimônios você pode adequar às necessidades, né? E aí, assim, a questão também é de como e para quem você divulga o seu produto turístico, né? Um exemplo que eu acho maravilhoso também aqui de Santa Catarina, acolhida na colônia, um dia eu estava lá fazendo umas entrevistas, chegou um carro, bem rapidinho, porque eu acho que o tempo da gente já está quase acabando, e Pode ir, eram vai lá, dois pode carros falar de aí. São Paulo querendo se hospedar na pousada que teoricamente eu ia ficar. A dona da pousada diz que a pousada está lotada, diz que vai em frente, que siga para a próxima. Quando ela saiu, eu olhei assim, eu digo, ô Dida, me explica, tua pousada está vazia, só tinha eu lá. Eu mandei tu fechar tua pousada e eu vim me hospedar na tua casa. Aí ela me responde o seguinte, ela diz, primeiro, a gente trabalha em rede, tem um outro parceiro nosso que não está recebendo ninguém há muito tempo. Então eu mandei para essa outra pousada para ele também ganhar. E outra coisa que a gente faz aqui, e aí ela sabia que isso foi na época do meu mestrado, ela disse, já anota aí, você não está fazendo entrevista, mas anota, que eu sei que você e a Yolanda andam anotando as coisas num caderninho. Quando a gente percebe que o turista não tem o perfil que a gente quer, a gente não recebe também. Então, assim, ela não só abriu mão de um turista por conta de alguém que faz parte da rede dela,
como ela me deixou claro que se fosse um turista que não compactua com os princípios da acolhida na colônia, que é modelo tanto no Ministério da Agricultura como do Turismo, segue um modelo de uma associação francesa que está nos 5 continentes, né, a Quai Paysan. Ela disse assim, olha, se eu vejo que aquele turista quer vir para cá para fazer baderna e não vai respeitar o nosso tipo de turismo, a gente diz que não recebe. Então, eu acho que é isso que falta. Falta a gente entender que a comunidade é dona do patrimônio e falta entender que você pode fazer o turismo para quem você está querendo fazer. Você tem que centrar, você tem que ter ideia de quem é seu público-alvo. Você tem que exigir, meu trabalho é voltado para esse segmento. Vem outro para cá? Não quero. Não quero. Parou, não dá para a gente viver nessa ideia de que você trabalha com turista, então você tem que aceitar qualquer um e ele pode fazer tudo porque o cliente tem sempre razão. Não, não tem. O turista que vier para faltar com respeito com a sua cultura, com o seu patrimônio, com o seu espaço, danificar, poluir, sujar, explorar negativamente, não receba. Não divulgue. Veja quais são os canais que você vai estar trabalhando. Né? Tipo, não adianta nada, como eu disse para o pessoal da acolhida. Eles foram capa da Globo Rural uma vez, durante o meu época do mestrado. E eu disse a ela, eu digo, revejam. A Globo Rural pode ser uma revista focada na agricultura. Mas quem escreveu a matéria, escreveu acolhida na colônia e botou lá as questões e escreveu um bom negócio. E o negócio cheio de cifrão. Eu digo, a filosofia de vocês não é ganhar dinheiro acima de qualquer um. Vocês têm um pensamento muito maior. Diga o que vocês querem dizer. Criem e fortaleça a imagem de vocês. Então, é isso. Patrimônio está aí. Vamos usar, vamos turistificar, vamos propor uma salvaguarda, vamos fazer um retorno desse dinheiro do turismo para a própria infraestrutura, proteção, preservação, né? Mas, assim, também não vamos topar qualquer coisa, porque não é por aí. Gente, esse projeto, né, Felipe, se alguém tiver a oportunidade de conhecer, né, fica em Santa Rosa de Lima, que é o município de Santa Catarina. Tem algumas curvas para chegar lá, né, Felipe? Algumas curvas. Como a gente fala, são 169 curvas, mas é um lugar que vale muito a pena, porque é incrível a forma que é a condução do projeto. Felipe, nós estamos indo já, estamos apenas com 5 minutos. Eu vejo como passa rápido, né? Conversa boa, um profissional que conhece muito, é uma aula e um grande aprendizado, isso passa muito, passa voando. E tem muitas questões, muitas perguntas de nós, alguns amigos nossos. Então, eu já quero me adiantar, se infelizmente não conseguir ler de todos, né, ou cumprimentar todos que estão aqui, que a saudade, eu disse para vocês, muita saudade de você, Felipe Mário, saudade de seus amigos. Né? É quem Você anda pode mandar muito, dá nisso, Cadu. É, né? É verdade. Faz faculdade num canto, mestrado no outro, pós-doc no outro, sanduíche no outro, aí vai fazendo isso. Constrói um rol de amizade dessa, né? E também porque a pessoa também é muito agradável, né, Felipe? Porque às vezes as pessoas passam, ninguém nem lembra mais, pessoa agradável, que tem conhecimento e tem um bom papo, a gente sempre quer estar perto. E aí, Felipe, nós temos 5 minutos. Eu quero deixar, assim, que você deixe as suas considerações, mas quero deixar uma perguntinha muito rápida, que eu achei muito interessante da Letícia. Ela pergunta, que você responda, 1 minuto para responder essa pergunta para nós, que você acha dos patrimônios, né, que estão dentro de propriedades privadas, como um atrativo turístico, né? Alguma propriedade que tenha um patrimônio ali, se é até tombado ou não, dependendo, né? Mas o que você acha disso, Felipe, com atrativo turístico? Então, antes deixa eu só fazer uma ressalva. A acolhida na colônia, ela surge em Santa Rosa de Lima, mas hoje ela tem 25 municípios de Santa Catarina e também chegou ao Rio de Janeiro. Então, o leque para você Olha ir... que maravilha. Já não precisa mais... Tanta curva. Quanto a você ter patrimônio em particular, em propriedade particular, é inevitável. Né? Tipo, eu acho que se a gente junta o pensamento do Iudice, do Prates, do Pacífico, todos eles vão dizer, o patrimônio, antes de mais nada, é propriedade de algum povo, de alguma comunidade, e ele é um recurso, e ele deve ser usado. E a gente tem exemplos no Brasil que trabalham isso de uma forma sistêmica, em rede, muito bacana. Haja visto Bonito, no Mato Grosso do Sul, né, que muitos dos atrativos são particulares. Você tem que fazer essa rede, você tem que se integrar.
você tem que ver qual é a melhor forma de usar e respeitando as questões naturais, as questões culturais, a própria população. E é isso, é planejar bem a atividade. Tipo, não tem como, né? Tipo, desde que as pessoas se sintam representadas, que elas se sintam incluídas e não excluídas, e não marginalizadas, e não colocadas de fora, você tem como fazer isso acontecer. E é melhor que aconteça do que a gente ter, como a gente tem, tem dois casos, um em especial na Paraíba, que eu fico com o coração na mão, que são as pedras das Itacoatiaras de Ingá, que é um sítio arqueológico assim fantástico e que é super mal explorado. Então, assim, é preferível que o turismo vá lá e tente fazer algo benéfico pelo lugar, pela população. O turismo é efetivamente uma atividade administrativa e econômica, então ela tem que ter esse retorno também. Tipo, não adianta a gente pensar que é só porque eu sou bonzinho, eu quero salvar a cultura. Tipo, não, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Então, é por Não há aí. dúvida. Não há dúvida. Mas, ó, Gente, quem não muito obrigado, assistiu... porque eu estou vendo assim, Não, tempo não. restante já aqui para Ainda mim. vou dar isso. Mas olha, gente, muito obrigado. Quem não conseguiu acompanhar toda a live, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube Caio Dom Costa, o assunto é turismo. Entrem lá, se inscrevam, né, nos acompanhem, que sempre temos conteúdo muito bom. Felipe, só digo um abraço a todos nós aí. Um prazer enorme estar com você. Espero em outro momento também nos encontrarmos novamente. E sempre é uma honra, né, e uma satisfação aprender com você. Pode se despedir da Eu que turma, fique à agradeço, vontade. Cadu. Grande abraço. Eu que agradeço e faço o apelo a todo mundo. Vamos estudar mais, vamos nos conectar mais entre a academia, entre o poder público, entre a comunidade. Vamos fazer esse link. Só desse jeito funciona, né? Tipo, não dá para dissociar uma coisa da outra. E outra coisa que eu vou fazer só em tom de brincadeira, até porque não dá tempo de falar muito, não digam que vão resgatar nada na cultura. Quem resgata é bombeiro. A cultura é viva e dinâmica. Quando você pegar lá e resgatar e trouxer para cá, ela já chega outra. Elimina isso. Fora isso, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos manter as parcerias, né? E estamos aí. Vamos fazer sempre o turismo se desenvolver da melhor forma possível. Ai, que maravilha, Felipe. Uma tarde agradável. Um abraço a todos, viu? Pode mandar direct para o professor Felipe, para mim. Fique à vontade. A questão nossa é fazer rede e compartilhar. Grande Com abraço, certeza. Felipe. Grande abraço a todos. Até a próxima, meu amigo. Muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigado. Tchau.